Vou falar sobre cultura patológica. Uma cultura é a programação do comportamento de uma população. Os valores vão determinar depois o comportamento dos indivíduos. A cultura é patológica quando retira a população do ciclo existencial humano. Portanto, observa-se um desvio comportamental do equilíbrio humano para um desequilíbrio qualquer. Portanto, a população deixa de ser realizada como humana e vai realizar uma patologia. A cultura pode ser patológica ou tóxica. Portanto, a cultura pode ser saudável quando termina que a população realiza o ciclo humano, o ciclo existencial humano. Quando termina um desequilíbrio, a cultura é patológica. Quando termina a morte, é tóxica. Temos então os três domínios de saúde. Portanto, a saúde, depois à medida que vai descendo, fica desequilibrado até à parte tóxica. O que é que determina culturas patológicas? Normalmente, quando a população vai para fora do habitat humano, começa a ter deformações, degenerescências. E um dos principais que se observa nas principais barbáries são o efeito da carência. Portanto, isto em termos históricos aconteceu aqui na Europa. Tínhamos a civilização greco-romana, portanto a civilização greco-latina, que era uma civilização que vivia num sítio favorável, que é o Mediterrâneo, e havia meios para todos, também havia sociedade porque existiam meios para todos. Portanto, a população era saudável, tinha um comportamento saudável, tinha uma cultura saudável, uma cultura virada para o usufruto da vida, porque estava no meio rico. Portanto, através da agricultura tinham a subsistência assegurada e não havia stress maior. Quando a civilização colapsou, vieram as barbáries das periferias, portanto, que são zonas de carência muito acentuada. Primeiro veio a cultura dos pastores do deserto, portanto, uma zona de carência, e depois juntaram-se a barbárie do inverno, os germânicos. Também uma barbárie da carência. Portanto, na carência, que se observa, a cultura vai revelar a experiência da população. Quando o meio é hostil, quando não há para todos, eles começam a ter comportamentos típicos que não há para todos. Perdem as características sociais. E daí que vem o tal povo escolhido. Porquê é que haveria de escolher um povo? Porquê? Porque não há para todos. Portanto, a base inconsciente da população observa-se depois na cultura, a cultura de carência. Portanto, há um trauma de carência que depois vai determinar os comportamentos de carência, que são os comportamentos antissociais. Portanto, da expulsão, não há para todos, alguém tem de ficar de fora. Portanto, temos a barbárie abraâmica e depois a barbárie germânica, que juntaram-se os dois. Essa cultura, que é uma cultura resultante do trauma, da carência, da miséria, produz comportamentos miseráveis. Portanto, e a tal saída dos comportamentos humanos, passa aos comportamentos desumanos e anti-humanos, como uma das consequências da miséria. Portanto, para uma população estar saudável, tal como o nosso corpo humano, precisa ter nutrição, estar bem alimentado e ter as condições para o seu desenvolvimento. Portanto, quando é uma população, tem de ter os meios necessários a ter a tal sociabilidade saudável. Se não tem meios, vai começar a ter degenerescências e disfuncionalidades. E a cultura é uma dessas. Quando a população tem um trauma, esse trauma vai aparecer na cultura que eles têm. Eles vão começar a programar em função desse trauma, em função dessa má experiência. E vão perpetuar essa má experiência. Resultado: uma cultura patológica determina uma população patológica. Então, vamos aos casos práticos, como nós estamos na Idade Média, na Idade da Teologia Abraâmica, onde se juntaram as periferias, portanto, a barbárie abraâmica com a barbárie germânica. O que é que se observa? Da barbárie abraâmica, temos judeus, cristãos e islâmicos, que passam a vida a matarem-se uns aos outros. Dedicaram-se aos genocídios. Portanto, primeiro cristãos, na primeira parte da Idade Média, cristãos a matar islâmicos e judeus, depois os islâmicos a matarem cristãos e judeus, e agora que os judeus têm poder, judeus a matar cristãos e islâmicos. Portanto, uma cultura
saída da patologia, portanto, uma cultura decorrente do trauma, disfuncional, vai determinar comportamentos disfuncionais da população. A população deixa de ter os comportamentos humanos e passa a ter os comportamentos desumanos e anti-humanos, como se observa na barbárie abrâmica. A juntar essa barbárie abrâmica veio a miséria do inverno, com os traumas do inverno, o medo do futuro. Portanto, porquê? Porque o futuro é o próximo inverno. No próximo inverno matava sempre alguém, os germânicos têm tal paranoia, o tal medo do futuro, o futuro. Portanto, devemos submeter o presente ao futuro, portanto, um futuro idealizado. Juntaram-se as duas, portanto, um também tinha o futuro que era depois da morte, e tal abrâmico e tal germânico são compatíveis as duas culturas de miséria, de negação da realidade, negação do presente subordinado ao tal futuro. Veem a realidade como uma coisa negativa, que deve ser combatida. Portanto, isso é típico de populações que vivem em habitats que não fazem parte da espécie humana, onde a espécie humana não devia estar presente. Portanto, esse habitat negativo, eles não percebem que estão fora do habitat, o habitat está certo, eles é que estão no sítio errado. Como estão no sítio errado, foram obrigados a ir para lá, mas estão lá por vontade própria. Os germânicos perderam com toda a gente e tiveram de fugir para para sítios onde ninguém queria. E vem com os traumas de complexo de inferioridade, a necessidade de ser os melhores do mundo e arredores, isso é típico do complexo de inferioridade, e com uma conduta completamente delinquente. Portanto, os germânicos, o que é que eles fazem? Genocídios, desde sempre. A barbárie germânica, quando entrou por aí abaixo, matou tudo e todos, andou em guerra na primeira parte da Idade Média, andou a matar-se ela própria. Tudo que encontrava sempre em guerras contínuas, até há uma altura em que a guerra deixou de ser, passou a haver mais, não havia população suficiente para manter a guerra. Eles criaram tal Tratado de Westfália, no século XVII, e depois, quando vem com a Revolução Industrial, eles vão roubar o mundo todo, os germânicos vão roubar o mundo todo para fazer guerras. Portanto, eles não saem, estamos no domínio da estupidez. Estupidez é o comportamento do prejuízo de todos. Portanto, o que é que o germânico faz? O germânico rouba tudo para depois torrar tudo numa guerra. E com a guerra destrói toda a gente. Portanto, os germânicos, quando chegam à América do Norte, genocídio dos índios. Os germânicos, quando chegam à África, genocídio das populações. Os alemães, quando chegaram ao sul de Moçambique, ao sul de Angola, mataram as populações todas que encontraram. Lá a parte, 80% da população foi dizimada. Os ingleses, a mesma coisa. Na Índia, mataram milhões de indianos. Só o Churchill mandou matar mais de 3 milhões de pessoas. Os ingleses, quando chegaram à Austrália, também, genocídio dos aborígenes. Portanto, esta barbárie germânica, portanto, é uma população disfuncional, não tem características humanas, tem uma cultura aberrante, uma cultura pré-histórica, uma cultura da miséria, a cultura do roubo. Ficam todos contentes quando roubam muito, a tal riqueza, que é um termo antissocial, é um conceito antissocial germânico, que é a tal miséria. O germânico é um indivíduo da miséria, é uma cultura de miséria que produz miséria, tal como o abrâmico. Portanto, juntaram-se esses dois, e o que eles fazem são as tais populações patológicas. A cultura determina se uma população vai ser humana ou se vai ser um agente patológico da humanidade. E os germânicos são um agente patológico da humanidade. Basta ver, desde que eles saíram lá do buraco onde eles vieram, lá do meio do inverno, eles só se dedicam a destruir. Primeiro a matar pessoas e agora a destruir os ecossistemas. Portanto, é um agente patológico. Não tem características humanas, tem características humanas e orgulham-se das misérias que fazem, do poder que têm. O poder é uma patologia, portanto, eles, como são retardados, obviamente, glorificam-se pelo poder, o comportamento anti-humano que os caracteriza. Portanto, o que fica aqui é que a cultura é um elemento de saúde elementar. Se a cultura não for saudável, se for uma cultura patológica, vai terminar uma população patológica. Uma população que passa a ser um estorvo e uma ameaça ao resto da humanidade, como é o caso dos germânicos. Portanto, os germânicos, com a cultura abrâmica, dão esta mistura completamente aberrante. E os principais são os francos, são os franceses, os anglo-saxões, os ingleses e os alemães. Portanto, que é uma plebe que saiu da
dali da zona mais miserável da Europa, do lado do pântano da Holanda, não é? Um pântano salgado, e outros mais acima, lá na Escandinávia, na parte da Noruega, ao sul da Noruega, ao sul da Suécia, e depois aquele país é que no meio, que me estou a lembrar agora o nome. Portanto, eles viviam aí. Uma população completamente disfuncional, fugiu de todos, perdeu de todos, teve de fugir para ali, e continua com o trauma, quer sempre ganhar aos eslavos, não é? Andam sempre a ganhar aos eslavos, portanto, matavam-se uns aos outros e depois agora dedicam-se a roubar para fazer guerras. Portanto, eles no século XIX andaram a roubar o mundo para fazer guerra no século XX. Depois roubaram ainda mais e fizeram outra guerra. Portanto, eles roubam para fazer guerras no final. Isto é um comportamento completamente estúpido. O germânico caracteriza-se por ser uma população completamente estúpida. Não se observam características humanas, não apresentam a inteligência humana. Isso é uma população que é o estouro da humanidade. Franceses, alemães, ingleses, que é o grosso, são completamente anti-humanidade. Não se pode ser considerado humanos porque não têm comportamentos humanos. Eles têm comportamentos anti-humanos e desumanos. Eles dedicam-se aos comportamentos antissociais, primeiro a matarem-se e depois a roubarem, e roubam para quê? Para viverem? Não, roubam para fazer uma guerra maior. Portanto, se antes conseguiam fazer guerras entre cristãos entre católicos e protestantes, lá entre eles, porque são abrâmicos também, depois, quando começaram a ganhar mais poder, quando conseguiram roubar o resto do mundo, o que é que eles fizeram? Guerras maiores. Mataram muito mais gente. Portanto, o resultado dessa pestilência, quanto mais existe, quanto mais continuar a cultura germânica abrâmica, mais a espécie humana perde. Anda a perder tempo com retardados, que são os germânicos. São criaturas que não tiveram capacidade de sair nem da pré-história, entrar em contacto com a escrita no século IV, e à falta de um elemento que os pusesse na linha, à falta da civilização que os mantivesse no buraco onde eles nunca deviam ter saído e onde deviam desaparecer. Não, temos o contrário, temos esse agente patológico a destruir a humanidade durante estes milénios já, 1600 anos no mínimo. Portanto, o que se observa é que quando não há higiene cultural, vão aparecer estas patologias culturais, como é a cultura germânica, o retardo germânico, tal paranoia do roubo, a necessidade de afirmação da criatura menor, com os outros retardados do deserto, o tal Deus sozinho, que manda matar tudo, destruir a sociedade para formar um rebanho de Senhor. Portanto, que é completamente aberrante. Então, juntam-se esses dois e tem uma população totalmente tóxica. Portanto, o que é que faz o germânico? Primeiro, genocídios. Segundo, destruição de ecossistemas. Portanto, é isto que é o resultado da tal cultura tóxica. Portanto, ele deixou de ser patológico, passou a ser tóxico porque ele mata tudo. Mata não só os outros indivíduos, não só os genocídios, mas também os ecossistemas. Portanto, passou a ser uma cultura totalmente tóxica porque essa população não foi neutralizada. Porque essa cultura não houve higiene de erradicar a cultura germânica abrâmica. O resultado dessa cultura vai destruir as condições de vida, não só da humanidade, mas de todo o ser vivo na Terra. Portanto, a grande questão que nós temos hoje, o grande problema da Idade Média, a Idade das Trevas, que nós temos hoje, é a Idade das Trevas germânicas abrâmicas. Duas populações completamente retardadas, sem comportamentos, sem características humanas, sem a inteligência dos humanos. A inteligência é comportamento para benefício de todos. Portanto, o germânico, quando não é idiota, tal comportamento para benefício de uns e prejuízo de outros, cai na estupidez, que agora é comportamento para prejuízo de todos. E é isso que eles fizeram. Portanto, guerras contínuas e depois, com a indústria, roubar os outros para fazer guerras ainda maiores. E fazer guerras não só entre humanos, mas entre humanos e os ecossistemas. Portanto, com essa coisa da ciência, mais uma invenção medieval, em que o retardado diz que nós agora vamos ter que procurar conhecimentos para submeter a realidade à nossa fantasia. Portanto, o feiticeiro, quando aprendeu uma forma de extrair conhecimentos, o método experimental, o feiticeiro começou a delirar que agora é que ele ia criar mundos novos de progresso científico. E é isto.